Uma vez eu fui levar um amigo meu, ele ia fazer uma viagem para Minas Gerais, eu levei ele no aeroporto de Congonhas, na cidade de São Paulo, e eu me lembro que eu cheguei mais ou menos, eram umas 5 horas da manhã, deixei ele no aeroporto, e voltando para casa eu parei num posto. E do lado, aí eu fui tomar um café, comer um pão de queijo, e do lado tinha uma boate, e as pessoas estavam saindo daquela boate. Eles estavam comemorando o Halloween. E eu achei interessante que eu vi um rapaz com outro rapaz, esse rapaz vinha guiando o rapaz com uma coleira. E aquele rapaz engateando, e eu, curioso que sou, eu fui falar com o rapaz. Eu disse, rapaz, eu não estou entendendo, está acontecendo algum problema? Aí ele falou assim, não, problema nenhum não. É porque ele se sente um cachorro. Ele se sente um cachorro. Eu disse, e era novo para mim. Aí eu falei para ele assim, mas ele passou a noite todinha aí desse jeito, nessa posição? Ele falou, sim, nessa posição. Aí, nessa posição. Aí eu falei assim, mas eu posso conversar com ele, fazer alguma pergunta? Aí ele falou assim, pode, fale com ele. Aí eu disse assim, como é que você se sente? Aí ele, uau, uau! Eu conversava com o cara e ele latia pra mim. E ele latia pra mim e aquilo era tudo novo pra mim. Eu falei assim, aí eu disse, tá, tudo bem, beleza. E eu fiquei assim, de boca aberta, diante daquela cena que eu estava vendo. Não é? E eu olho de lado, tinha outro na sarjeta lá, se lambuzando lá na lama, lá, rolando na lama. E eu falei assim, nossa, e fui pra lá. E ele se sentia um porco. E eu fiquei muito preocupado com isso, porque isso não é normal. Esse tipo de comportamento, pessoal, não é normal. Respeitar, olha, com certeza eu vou respeitar. Eu vou respeitar, né? Mas não é normal. Não é normal esse tipo de comportamento e nós estamos diante de um grande problema. Nós estamos diante de um grande problema. De um problema social, porque o ser humano ele foi feito para viver em sociedade. Ele foi feito para se relacionar com os outros seres humanos. Isso é fundamental, isso faz parte do ser humano. E nós também temos um grande problema. Nós temos um problema econômico. Porque essas pessoas com esse comportamento, aí eu pergunto como leigo, como é que essas pessoas vão produzir? Como é que alguém se comportando desta forma, desta maneira, vai produzir alguma coisa? Nós também temos outro problema, nós estamos diante de outro problema. Nós estamos diante de um problema espiritual muito grande. Porque quando nós olhando, não na ótica religiosa, eu quero que você entenda isso, mas numa ótica teológica, a gente percebe que alguma coisa muito séria está acontecendo com a humanidade. Então, na ótica espiritual, isso é muito sério. E quando nós vamos olhando, a gente percebe que vários problemas estão surgindo em relação a isso. E eu fiquei pensando, meu Deus, e agora? E agora? Eu não sei se vocês... Eu tenho certeza que vocês já viram aí, porque está bombando nas redes sociais, né? E já tem passado aí na sua For You, um rapazinho, por nome de Eric, que ele se sente um guati, né? Ele se sente um guati. Ele fala, eu sou o Eric e eu me sinto guati. Ele fala assim, que ele acha que ele acha que talvez na vida passada ele foi um guati. E ele dá uma demonstração e ele imita o guati. Ou seja, um jovem ali, eu creio que deve ter uns 14, 15 anos. E a gente
porque é novo e a gente não é tudo muito novo e a gente fica assim, meu Deus, isso é verdade mesmo? E a gente fica, ao mesmo tempo, a gente ri, mas ao mesmo tempo a gente fica chorando por dentro. Porque olha o rumo que a nossa sociedade, olha o caminho que a nossa sociedade está seguindo. Então, assim, nós que somos formadores de opinião, nós temos que nos posicionar mesmo. Nós temos que falar a nossa opinião. E a gente fica abismado, boquiaberta, diante de uma situação tão caótica como essa que nós estamos vivendo. Os psicólogos que se preparem, porque é uma geração que está vindo aí com as suas demandas, com seus problemas. Quem trabalha nessa área da psicologia, para consertar uma cabeça dessa, é preciso ter resposta. E nós respeitamos tudo isso. Quando eu falo para você, na minha opinião, eu, como teólogo, dar a minha opinião para você em relação a toda essa questão, você vê que eu falei do rapazinho aqui chamado Eric, ele fala que na vida passada, então ele está falando de reencarnação. Então, na minha visão, como teólogo, o que eu vejo é que nós estamos diante de um problema espiritual muito grande.